pareçam dever regular a mesma situação. Se é entre normas da mesma hierarquia, os critérios são conhecidos. A lei posterior revoga a anterior, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Mas quando o conflito se dá entre uma lei, entre uma norma constitucional e uma lei, uma norma infraconstitucional, há de aplicar-se o axioma de que a Constituição é a lei suprema. E, consequentemente, para decidir aquele caso, o juiz há de afastar a lei ordinária para dar prevalência à lei suprema. É, na lógica de Marshall, porém, decisões cujos efeitos se restringiriam, se distinguiriam à causa e às partes da causa em que surgida e resolvido o conflito entre a Constituição e leis ordinárias. Tem daí o pouco sucesso dos ensaios últimos de transplantação do sistema americano de controle difuso para ordenamentos como o nosso, de matriz romano-germânica ou continental europeia, porque do siglo logo, de transplantação do sistema americano, do típico surgido, gerado na ambiência diversa do direito anglo-saxão, no qual, direito anglo-saxão, o efeito é restrito às partes e ao caso decidido, é puramente teórico, dado o axioma fundamental de toda a construção do direito anglo-saxão, que é a força dos precedentes judiciais. O stare decisis, que, na verdade, transforma uma decisão da Suprema Corte Americana, embora proferida a propósito de uma disputa entre particulares do mais remoto dos seus estados, transforma uma lei declarada inconstitucional, incidentemente, numa verdadeira suspensão da lei, enquanto se mantiver aquele entendimento da Suprema Corte. Ora, despidos do stare decisis, o controle incidente propicia em ordenamentos como o nosso, siglo que a mesma lei, inaplicada por inconstitucional num caso, seja aplicada em outro, quer que não surgiu a questão constitucional, quer porque o entendimento das vicissitudes da composição do tribunal propiciaram uma mudança da orientação precedente. Essa fragilidade do sistema público americano, quando transplantado para ordenamentos despidos do princípio de stare decisis, que se soma à resistência europeia a entregar à magistratura, ao poder judiciário, essa função política e declarar a invalidade de uma lei que o nosso sistema, o sistema europeu, traz da Revolução Francesa como expressão máxima e incontrastável da soberania popular. Essa fragilidade, somada a essa resistência histórica dos ao controle judicial, é que constitui a base subjacente ao surgimento da Constituição Austríaca em 1920
inspirada em grande parte, redigida pelo gênio de Hans Kelsen, que está o maior teórico do direito da primeira metade do século que se foi, do sistema chamado, por isso chamado austríaco, de controle direto, concentrado, do controle de constitucionalidade das leis, já não confiado difusamente, como no americano, a qualquer juiz, mas, por isso dito concentrado, confiado com exclusividade a uma corte constitucional. A segunda Constituição Republicana Brasileira, a de 1954, já tem presente o dilema entre os dois sistemas. O velho sistema americano que adotáramos em 1891 e o novo sistema austríaco, implantado na década anterior. E opta pela preservação como regra do sistema americano. Mas, do incidente, do controle do incidente difuso, mas assinala as primeiras concessões ao sistema austríaco. Contra a variabilidade de decisões, mesmo no Tribunal Supremo, a exigência de maioria absoluta e a reserva alternária da declaração de inconstitucionalidade. Para dar efeitos gerais a essa declaração incidente de inconstitucionalidade, uma solução absolutamente brasileira, em reverência ao princípio da separação dos poderes, vai confiar ao Senado, a partir de uma decisão declaratória de inconstitucionalidade, partida do Supremo Tribunal, o poder de dar-lhe eficácia geral, de dar eficácia geral àquela decisão que no campo jurisdicional seria restrita às partes. E a criação de um instrumento, de um mecanismo assemelhado ao controle concentrado austríaco, ainda que não abstrato, no capítulo mais dramático da vivência do federalismo da Constituição de 91, que se fez a partir das sucessivas intervenções do governo federal dos Estados, das derrubadas de governos estaduais minimamente insubmissos, por meio da intervenção federal, a título de respeito aos princípios constitucionais da União. A Constituição de 34 cria, para solver esse drama da história da Primeira República, a representação interventiva, pela qual é editada a lei de intervenção, o Procurador-Geral da República teria que submeter, antes de sua efetivação, ao Supremo Tribunal. E só se efetivaria a intervenção se o Supremo a declarasse inconstitucional. Se a declarasse constitucional. A Constituição de 46 mantém, no seu texto originário, as inovações de 34, altera o da intervenção, o da representação interventiva, porque aí é o ato normativo dos governos estaduais que é submetido ao Supremo Tribunal, antes que se decrete a intervenção, e pressupondo a declaração de inconstitucionalidade do ato local em face dos chamados princípios sensíveis da Constituição, aqueles princípios que a Constituição Federal impôs a observância dos Estados sob pena de intervenção federal. Dada a amplitude emprestada a esses princípios constitucionais sensíveis pelo Supremo Tribunal, essa representação interventiva acaba por introduzir no Brasil uma forma de controle direto e concentrado de constitucionalidade das leis,
mas restrito aos atos normativos dos Estados Unidos. É só na harmonia da Constituição de 48, no ano seguinte ao golpe de 1964, é que se dá o grande salto